A inadimplência atinge 62 milhões de brasileiros, equivalente à população da Itália. Dados do Banco Central mostram que a taxa de inadimplência ao crédito do sistema financeiro chegou a mais de 96 bilhões de reais. As dívidas em bancos, operadoras de cartões de crédito e financeiras atingem 52% dos brasileiros com nome sujo no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. A maior parte do montante da inadimplência é devida aos bancos públicos. Em seguida, as instituições privadas de capital nacional e depois as instituições de capital estrangeiro. Bom, exatamente para falar sobre esses dados é que eu vou conversar agora com o economista do SPC Brasil, Flávio Borges. Flávio, muito boa tarde a você. Boa tarde, tudo bem? 62 milhões de brasileiros, brasileiro para dedéu, né? São 62,4 milhões, considerando todas as bases de dados de inadimplência às quais o SPC tem acesso. É um número que aumentou muito desde 2014, né? Desde 2014 para cá, esse número estava, um número que estava abaixo de 52 milhões, chegou a ultrapassar os 63 milhões em junho, e porque há uma sazonalidade, né? Há uma tendência de aumento periódico da inadimplência no início do ano. Essa sazonalidade agora em agosto, setembro, ela está em baixa, mas se compararmos setembro de 2018 com setembro de 2017, há um aumento de 3,9% no número de pessoas com seus nomes registrados no Serviço de Proteção ao Crédito. Então, ainda a crise mostrando seus efeitos e fazendo com que esse número continue a crescer. Esses dados do Banco Central, Flávio, eles mostraram que a maior dívida que as pessoas têm é com bancos públicos, depois os bancos privados e, por último, os bancos estrangeiros. Por que os bancos públicos estão em primeiro lugar? Os bancos públicos cumprem um papel importante da realização do crédito social, né? Microcrédito, financiamento imobiliário e uma série de linhas que muitas vezes os bancos privados, sejam eles nacionais ou estrangeiros, não oferecem. E é claro, e nossos números mostram isso, há uma concentração maior da inadimplência nas classes C, D e E. Então, se esses bancos públicos focam mais nesse público, a inadimplência também tende a estar mais concentrada nesses bancos. E houve também, ao longo dos últimos anos, uma expansão do crédito muito capitaneada pelos bancos públicos. Então, esse estoque de inadimplência, ele deve-se muito a isso também. Essas pessoas que hoje estão inadimplentes, 62 milhões e 400 mil, como você lembrou, elas estão tentando sair? A pesquisa chega a falar a respeito disso ou não há nenhum dado que possa dizer que esse número possa cair nos próximos meses? Esse levantamento que nós fazemos, na verdade, ele não é bem uma pesquisa, né? Ele é um levantamento mesmo com base em todo o nosso banco de dados. Agora, a gente faz uma série de pesquisas em que a gente vai a campo, né, entrevistando as pessoas, e a gente vê que a prioridade daqueles que estão negativados é limpar seus nomes. Então, caso a economia volte a melhorar e a gente passe a sair dessa crise num ritmo mais acelerado do que o que a gente está vivendo agora, provavelmente esse número deve cair. Há uma tendência de que a pessoa, quando recupera o seu emprego ou recupera aquela renda que ela perdeu em função da crise, ela prioriza imediatamente o pagamento de contas atrasadas. Então, essa é a nossa expectativa, é o nosso desejo aí para 2019. Bom, dia 30 de novembro e dia 20 de dezembro entram as parcelas do 13º salário. As pessoas, na maioria, devem usar esse dinheiro para quitar suas dívidas ou melhorar um pouquinho a dívida? Sim, as pessoas tendem a usar o 13º primeiro para quitação de dívidas, mas também para a realização das despesas extraordinárias de final de ano, né? As despesas relacionadas a Natal, a férias, ou até mesmo aquele colchão que muitos fazem para lidar com as despesas de início de ano, né? Material escolar,
matrícula, impostos, né, como IPVA, o IPTU, né, para aqueles que gostam de pagar à vista. Então, assim, o 13º ele tem muito essa importância, né, de redução da inadimplência, e as pessoas, mesmo aquelas que vão consumir no Natal, tendem a priorizar o pagamento de dívidas porque elas podem comprar a prazo no Natal se elas estiverem com seus nomes limpos, né? Então, o 13º ele é muito importante em diversos aspectos. Ô Flávio, essa inadimplência também ajuda com que os bancos não diminuam as suas taxas de juros. E o que a gente percebe é exatamente isso. Se a pessoa vai tomar um empréstimo, às vezes, para pagar menos no cartão de crédito, no cheque especial, ela não consegue, ela vai pagar taxas ali de 6% ao mês, exatamente porque não tem, ela não consegue lastrear esse empréstimo. Por que essa situação é tão difícil para essas pessoas? O sistema de avaliação de crédito no Brasil é o sistema tradicional do crédito negativo. Então, ou a pessoa está negativada ou ela está com o nome limpo. Fora do país, né, nos Estados Unidos, por exemplo, já vigora há muitas décadas o cadastro positivo. E o cadastro positivo ele é muito interessante porque ele considera todo o histórico de crédito da pessoa ao longo de toda a sua vida. Isso permite aos bancos e a todos os agentes financeiros, sejam cooperativas de crédito, financeiras, quem quer que seja, ter muito mais informações muito mais precisas sobre o perfil dessa pessoa que quer contrair crédito. Então, isso está em discussão, né? Isso foi aprovado na Câmara, agora houve alterações, está lá para o Senado, enfim. Há uma expectativa muito grande de que o Congresso aprove ainda este ano o cadastro positivo no Brasil no modelo americano, né? Que é o de incluir todos os cidadãos, para que então, tanto os agentes financeiros possam ter mais informação, quanto para que a concorrência no sistema financeiro aumente. Porque uma vez que a gente oferte crédito utilizando as informações de cadastro positivo, muitos outros players, né, muitos outros atores vão poder entrar no mercado. Então, assim, hoje no Brasil, essa taxa varia muito pouco, né? Se a pessoa tem o nome limpo, ela vai pagar lá 6%, se ela tem o nome sujo, provavelmente ela nem vai conseguir acesso a crédito, e não tem uma diferenciação, né, de uma pessoa que talvez pague melhor e possa pagar 3%, 2%, 1% de juros ao mês. É isso que a gente espera muito que mude a partir do ano que vem no Brasil. Encerrar, Flávio, a entrada dessas fintechs, que são uma grande novidade, né? Esse mercado digital que cada vez mais vem tomando conta do mercado financeiro, elas podem favorecer com que essas taxas sejam diminuídas? Sem dúvida alguma. E as fintechs dependem muito do acesso às informações de crédito para que elas possam operar seus modelos de negócio. Então, o cadastro positivo vai ser bom para isso também. O que essas fintechs fazem? Elas criam novos modelos de análise de crédito, novos modelos de captação de recursos e novos modelos de empréstimo, né? Então, elas atuam muitas vezes com muita inteligência, com muita tecnologia, em nichos que não são atendidos pelas empresas tradicionais do segmento financeiro. Então, elas possibilitam que mais pessoas sejam incluídas no crédito e que as pessoas que já estão incluídas possam contar com taxas menores, com condições mais favoráveis, com produtos que atendam às suas necessidades de maneira mais específica. Então, assim, quando a gente fala do cadastro positivo, da importância da votação e da promulgação dessa lei, da alteração dessa lei, é justamente para possibilitar que o mercado financeiro se torne mais dinâmico e atenda de maneira mais eficiente o consumidor. Flávio Borges, economista do SPC Brasil, nos explicando a respeito desse levantamento que foi feito do SPC, Banco Central, mostrando a taxa de inadimplência no país. São 96 bilhões de reais para 62 milhões e 400 mil brasileiros que estão inadimplentes. Essa taxa subiu, como disse o Flávio, de setembro do ano passado para esse ano, o que mostra que a economia não conseguiu reagir como
como se esperava, mas o fato é que com a entrada do 13º salário, esse número deve cair e também esse valor de 96 bilhões deve também ser diminuído, mas a expectativa é de que a economia melhore para que exatamente essas pessoas possam sair do vermelho.